Olá, sejam todas muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Hoje o assunto vai ser cannabis medicinal e a lei de autoria do deputado estadual Caio França, que foi aprovada, então, sancionada pelo Parlamento Paulista e sancionada também pelo governo do estado em dezembro de 2022. O número da lei é 17.618 de 2023. Foi aprovada em 2022 por este parlamento e sancionada pelo governador em 2023. Para falar sobre esse assunto, tenho dois convidados hoje comigo aqui nos estúdios, o Dr. Breno Luz, ele coordenador geral da SICMED, de Conferência Internacional da Cannabis Medicinal, e também tenho a presença da doutora Emanuele Miranda de Lima, médica integrativa e coordenadora científica do curso EAD sobre cannabis medicinal. Prazer, sejam bem-vindos. Prazer é todo nosso. Bem, doutor, gostaria que o senhor começasse primeiro falando para a gente sobre o papel da SICMED, né? Num momento em que, inclusive, a doutora posteriormente, se puder trazer para a gente, médicos e médicas, digamos, estão ainda tateando esse novo mundo da cannabis medicinal, até porque não existe ainda nos cursos de medicina, né, nas faculdades e universidades de medicina, um curso destinado à cannabis medicinal. Então, quão importante é esse papel da SICMED? É um desafio para a gente, né? A gente tem uma área da medicina nova, onde foi descoberto que existe um sistema no corpo humano, onde não foi estudado na universidade, né? O sistema endocannabinoide. E os médicos, eles precisam aprender sobre esse sistema para ter segurança, para poder prescrever para os seus pacientes. E aí que entra a nossa missão como SICMED, Conferência Internacional da Cannabis Medicinal, onde a gente traz os principais expoentes do mundo sobre a matéria, né? Nós já temos 20 anos de estudos científicos quanto à utilização da cannabis medicinal, e essa utilização se dá em mais de 40 enfermidades, e esses médicos precisam adquirir mais conhecimento, e aí entra o nosso papel para poder prescrever e cuidar dos seus pacientes. E como são realizados esses encontros, esses eventos, palestras? Pois é, nós temos duas formas, né? Tem a questão presencial, onde nós temos hoje 4 eventos na pauta do ano de 2024. O principal evento é a SICMED, que é a Conferência Internacional da Cannabis Medicinal, que é o sicmed.com.br. E esse evento é um evento que no ano passado tivemos mais de 1.000 médicos atendendo e em mais de 50 palestras, né, com 8 palestrantes internacionais, com a livraria vasta de livros do mundo inteiro sobre cannabis medicinal. Nós tivemos toda a indústria presente, né? Tivemos mais de 40 membros, laboratórios presentes no evento, então foi um sucesso. Então esse é um evento presencial, eu acho que hoje considerado um dos mais importantes da América Latina, que é um evento extremamente científico, e nós teremos também, diante da necessidade, a gente tomou a frente de fazermos eventos regionais. Então nós fizemos no ano passado o primeiro evento regional, que é o evento Norte e Nordeste, faremos a jornada Centro-Oeste e a jornada Sul brasileira. Então nós teremos 4 eventos nessa pauta de 2024. Doutora, qual é a importância, então, de uma conferência como essa, que tenha esse olhar voltado realmente para os médicos, para os profissionais dessa classe, e poderem entender um pouco melhor, conhecer um pouco melhor dessa, até por conta da regulamentação e da sanção dessa lei agora no governo do estado? Fala um pouco traz esse ponto de vista médico para a gente. Boa tarde. Bom, de extrema importância, porque nós não aprendemos isso na faculdade. Então, quando eu tenho acesso a outros médicos, a médicos estudiosos do mundo, com uma bagagem, com experiência, traz para nós segurança, conhecimento e segurança, para poder aplicar de forma correta, para saber identificar a hora de começar o tratamento, a hora de dar pausa, a hora de saber interagir com outras medicações. Então, ter esses eventos, participar dessas conferências que já está acompanhando, ver esse avanço do sistema endocannabinoide, como nós podemos prescrever com segurança, eu acho que essa é a principal segurança. Então, quando a gente tem outros colegas que já estão prescrevendo, que já estão trabalhando, mostrando para nós os acertos e os erros, isso traz para a gente segurança. Então, hoje, o nosso papel de SICMED como coordenadora é levantar essa bandeira, essa informação de educação para que os médicos, dentistas e toda a equipe da área de saúde
A gente não fala só de um médico, mas de um enfermeiro, de um fisioterapeuta, de um educador físico, que precisa identificar os pacientes que fazem o tratamento, a como acolhê-los durante um tratamento, a como saber, por exemplo, se é hora de parar, se é hora de fazer um ajuste de dose. Então, é muito satisfatório poder trazer informações para novos médicos, para poder levantar, trazer esse medicamento, trazer o tratamento, já que agora nós temos aqui no SUS, em São Paulo, disponíveis para algumas doenças. Então, é muito importante. Hoje a senhora, como médica integrativa, a senhora faz essa prescrição, né? Realiza a prescrição em alguns casos de medicamentos à base da cannabis. Como a senhora, então, conseguiu saber essa dosagem correta? Onde a senhora buscou informações sobre os efeitos, sobre os reflexos a curto, médio, longo prazo em crianças, jovens, adultos, idosos? Certo. A minha jornada começa em 2019. Então, eu já vim sendo mentorada por uma outra médica, uma expert no assunto, Carolina Nossetti, e nós juntas começamos a entender o funcionamento do sistema endocannabinoide em cada paciente. Parte do princípio, como é alguma coisa nova, a gente sempre começa do menor, da menor dose, do produto que tem menos efeito colateral, do canabidiol isolado, por exemplo. E aí a gente vai ajustando, aumentando gradativamente. Não existe uma fórmula de bolo, o que existe hoje artigos publicados onde colegas internacionais, por exemplo, o Rafael Michula, por exemplo, que é um dos cabeças, o pai da medicina endocannabinoide, e ele sempre titula as menores dosagens. Hoje, as novas farmacopeias já titulam a miligramagem como 0,1 miligrama quilo peso. Como que eu faço isso no meu consultório, nos meus pacientes? De acordo com a experiência, então eu avalio se o paciente já teve contato com a cannabis de forma recreativa ou de forma adulta, então já vou entender se ela tem ou não uma resistência ou uma aceitação ao THC, por exemplo, que é uma molécula do composto da cannabis, e aí eu vou dosar sempre muito próximo do paciente, tá? Dose de acordo com a necessidade. Então, 0,1 miligrama quilo de peso, que eu vou fazendo o ajuste, pode ser semanal ou a cada mês. Então, isso vai depender. E quando você perguntou aonde que a gente busca, são em artigos científicos que sempre saem na Nature, por exemplo. No PubMed tem vários artigos, só a gente classificar por nível de relevância, de importância. E na prática clínica. O tato, o dia a dia, a convivência, isso torna a gente com mais confiança para saber fazer os ajustes. Doutor Breno, como a doutora Emanuele trouxe para a gente agora há pouco, claro, a lei passou aqui pelo Parlamento Paulista, foi aprovada, depois foi sancionada pelo governador do estado de São Paulo, está sendo regulamentada. 3 doenças, então, estão no rol de que podem, então, ser fornecidos medicamentos pelo SUS à base de cannabis, porém, na prática, doutor, né, como isso está hoje, como se a pessoa que realmente tivesse indicação médica e estiver diagnosticada com alguma dessas 3 doenças que está prevista nessa lei, se ela for ao SUS, ela vai conseguir retirar esse medicamento? Pois é, existe um prazo, né? Agora acabou de passar a regulamentação no dia 26 de dezembro, né? Então foi regulamentada, existe um prazo para o próprio Estado se estruturar para poder atender a população, né? Esse prazo pela lei é 80 dias, mas a gente não sabe precisamente se vai ter tempo hábil, mas vai ter que existir um trabalho importante de treinamento desses prescritores. Né? Não adianta você colocar qualquer medicamento à disposição da população se você não tem quem prescreva. E aí você vai ter um outro problema, vai ter remédio perdendo a validade dentro das farmácias, que um remédio de altíssima importância, com custo elevado, e você tem que treinar, que é um dos artigos, uma das características da norma, né? No artigo 2º ele estabelece que precisa ser feito estudos, palestras e estimulado todo esse estudo para os profissionais que vão prescrever, né? Então, assim, nesses 80 dias, e é muito pouco, um período muito curto de tempo, para você preparar todo esse médico, essa população de médicos do SUS, que são centenas, são mais de 100 mil médicos, para que eles possam ter não só o conhecimento, como ter segurança da prescrição, que a gente está falando de um medicamento de uso contínuo, né? Então,
esse medicamento, o médico tem que ter conhecimento mais aprofundado. Então, isso é uma pauta que a gente está desenvolvendo junto à LESP, né, para poder estimular e ajudá-los a trazer esse conhecimento científico para os prescritores do Estado. Né? Uma coisa que eu não me referi na última pergunta, quanto à questão dos eventos, tem um presencial e tem um online, que é uma das formas que pode facilitar, pode ser um instrumento importante para facilitar o acesso desse prescritor à informação, porque nem sempre você pode botar 100 mil pessoas numa sala de aula para aprender sobre o tema. Né? Então nós fizemos um EAD, onde a doutora Emanuela é a coordenadora científica, onde esse EAD a pessoa tem remotamente um acesso, onde a pessoa vai poder ter acesso a todo o conteúdo das SICMEDs. Né? Esse EAD é o cmedonline.com.br. Então, provavelmente o Estado vai fazer algo semelhante ou contratar, porque você pode fazer uma parceria público-privada para poder prestar essa informação e esse serviço para a população médica, onde vai atender a população do Estado. E aí não só, então, existe a necessidade de que apenas médicos que trabalhem no SUS se informem sobre isso, mas também médicos que trabalham em locais, hospitais particulares, clínicas próprias, enfim, não tem dúvida. Toda a classe médica. Não né? tenha dúvida. Hoje nós temos cerca de 500 mil médicos no Brasil. Tá? Desses 500 mil médicos, 245 mil médicos, eles são atendidos diretamente pelo tratamento da cannabis. A enfermidade que ele trata em sua área da medicina, ela é possivelmente atendida pela cannabis medicinal. Então, esse é um público importante. Fora os médicos, nós temos os dentistas. Os dentistas têm utilizado no mundo afora para várias patologias a cannabis medicinal. Os veterinários também. Então, nós temos os enfermeiros e os fisioterapeutas que precisam ser treinados, porque eles são a extensão do braço dos médicos. Quem é um médico sem um enfermeiro? Né? O enfermeiro é aquele que faz o dia a dia, que acompanha a medicação, a evolução do paciente e relata para o médico poder acertar a dosagem, fazer a questão da dosimetria, o acompanhamento da melhora. Né? Então, todos esses profissionais, e aí a gente está falando mais de 1 milhão de profissionais no Brasil todo, tem que ser treinados. E nós temos um curto período, lógico, sempre na esperança que sempre tem um dia de amanhã e que a gente não tem que ter pressa, mas eu acho que se as coisas têm prazo, né, a gente tem que tentar atender o mais imediatamente possível. Antes da gente continuar com esse nosso bate-papo, vou pedir para que o nosso diretor, nosso DTV Júnior, coloque para a gente o vídeo em que o deputado estadual, autor do projeto de lei, Caio França, do PSB, fala sobre a sanção e regulamentação da lei. Como autor da lei que inclui os medicamentos à base da cannabis no SUS, eu fiquei muito contente em ver que o governador regulamentou a nossa lei, como nós tanto pedimos. Demorou um pouco, mas saiu. Agora é importante esclarecer que daqui para frente a nossa luta é para que mais pessoas possam ter acesso a esses medicamentos. Porque nessa primeira fase da regulamentação, além de poder demonstrar para as pessoas como precisam fazer para poder receber esses medicamentos, também foi especificado as 3 patologias que poderão ter acesso: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. E a nossa luta é para que outras pessoas e outras patologias tenham acesso a esses medicamentos, como, por exemplo, as pessoas no transtorno espectro autista, pessoas com fibromialgia, Parkinson, enfim, tantas outras que já se beneficiam desses medicamentos, mas que ainda são muito caros para a maioria das pessoas que vivem aqui em São Paulo. Doutora Emanuele, como o deputado Caio França falou, nós temos aqui também na Assembleia Legislativa o deputado estadual Eduardo Suplicy, do Partido dos Trabalhadores, diagnosticado com Parkinson, que faz tratamentos à base do uso de canabidioides também. Ele mesmo relata melhorias. Agora, eu pergunto para a senhora, inclusive na esteira do que o deputado Caio França trouxe para a gente, o acesso a esse tipo de medicamento ainda é um desafio? Porque por mais que tem 80 dias para ser regulamentado, né, 80 dias já correntes, né, digamos assim, como é esse acesso? Será que o SUS terá condições de toda essa demanda? E outra, quem conseguiu uma receita pelo particular, por exemplo, qual o caminho? Aí acredito que o doutor Breno depois possa falar para a gente, mas por favor, doutora. Bom, o acesso
a partir do momento que ele é bem orientado pelo médico, não é tão difícil, no sentido de eu vou fazer o cadastro na Anvisa, mas comprar e fazer o tratamento, continuar o tratamento, isso sim se torna caro e oneroso para a maioria dos pacientes. Então a gente está falando de pacientes classe média baixa, que não vão ter essa condição de pagar R$1.000 por um frasco por mês, por exemplo. Eu estou olhando com olhares positivos de que o SUS vai facilitar esse acesso para esses pacientes. Mas volta aquela questão, cabe ao médico, ao prescritor, orientar o paciente. Então o médico, caro colega, vai ter que saber, vai ter que ser instruído aonde o paciente vai retirar essa medicação, como ele vai fazer o ajuste, de quanto em quanto tempo ele precisa ser visto, ser avaliado para saber a titulação de dose, visto que esse é um tratamento que a dose é individualizada, é um tratamento muito personalizado. Então, assim, eu fico feliz, tenho boas expectativas, mas acredito que a gente precisa bater nessa tecla de que cabe a nós, médicos, prescritores, ter essa noção da importância de ter essa informação para orientar os nossos pacientes, para que sim, seja um sucesso o tratamento. Doutor, além dessas 3 doenças previstas, então, nesse projeto de lei, como o deputado Caio França falou agora, claro, tem pessoas que precisa aumentar esse rol, esse espectro, então, com outras doenças, de pessoas que podem ser beneficiadas por esse tratamento também. Se hoje eu conseguir uma prescrição e a minha doença não estiver nesse rol, qual o processo que eu devo fazer para ter acesso ao medicamento? Pois é, isso até o deputado Caio França, querido e amigo e entusiasta sobre a cannabis, autor da lei, ele tem plena razão, porque todo esse processo para você adquirir o remédio, quando não vai ser custeado pelo SUS, é um processo muito caro para o Estado. E aí eu digo o Estado como um todo, como federação. Porque na hora que você vai adquirir um remédio prescrito por um médico que ele não está na lista do SUS, ele vai ser judicializado e o médico vai prescrever o remédio que ele quer, da marca que ele quer, na dosagem que ele quer. E essa negociação não vai existir. Né? Quando você compra o SUS como um grande comprador de medicamentos, ele tem uma negociação ali onde ele vai baratear o custo da aquisição para poder fornecer para a população. E dessa forma, a população vai receber o seu médico através da judicialização, ou seja, os juízes e advogados já estão preparados. E os juízes já estão entendendo a importância desse medicamento, principalmente porque quando vem um pedido para um juiz, vem com um laudo médico informando da importância científica e necessidade para a saúde do paciente, esse juiz vai deferir essa liminar ou dar essa sentença definitiva e ele vai onerar o Estado a cumprir uma obrigação do Estado, que é prover a saúde. Mas a que custo? Então, essa luta é uma luta importante que a gente tem que fazer com que o remédio seja mais barato, né? E que seja expandido essas áreas de atuação. Nós temos tem 40 enfermidades diretamente tratadas, onde tem 3 regulamentadas. Então, tem um trabalho importante do Legislativo para poder regulamentar mais enfermidades o mais rápido possível e um trabalho de gestão onde para poder que possa adquirir esse medicamento o mais barato possível, desonerando os cofres públicos. O deputado estadual Valdomiro Lopes, que ele é da Farmácia Popular, né, ele é responsável pela Farmácia Popular aqui do estado de São Paulo, ele já está vendo a viabilidade do laboratório público fabricar o medicamento. Né? Porque, como outras entidades, o LAFEP de Pernambuco também já está se movimentando no sentido de fabricar esse medicamento para diminuir o custo, para poder fornecer para o SUS. Né? Existe, lógico, uma fonte de uma série de burocracias a serem, né, superadas, mas esse aí são 2 coisas que tem que caminhar juntos. Né? Aumentar a quantidade de enfermidades tratadas e também aumentar diminuir o custo desse medicamento, não só para o Estado, mas como para o paciente também. Doutora, há quanto tempo a senhora prescreve esse tipo de medicamento? Há
há 1 ano. Mas eu já estudo, por exemplo, a questão de você ter certeza. Eu, como médico, como que eu não aprendi na faculdade, eu fui estudando. Ficam desde 2019 estudando, participando de eventos. E exatos 1 ano eu faço essa prescrição. E vejo como tem aumentado o número de pessoas que chegam a mim para fazer o tratamento, com o intuito de fazer o tratamento. Porque já tentaram outras terapias, outros medicamentos alopáticos, sem sucesso. Então eles enxergam, eles veem na cannabis uma esperança. Então tem exatamente 1 ano que eu estou fazendo essas aplicações, essas prescrições, e eu vejo quanto resultado positivo isso tem trazido, não só para o paciente, mas para o familiar, para o cuidador. Então isso é muito bom. Sim, é muito interessante isso, porque o paciente, e você não trata só o paciente, né? Você trata a família inteira, porque tem determinadas enfermidades que aquele problema do paciente é um problema da família, né? A quantidade de médicos, quando o médico passa a utilizar a cannabis medicinal, ele tem um retorno muito positivo do paciente, né? Pelo que a gente tem percebido. E aí faz com que cada vez mais aumente o número de prescrições no Brasil. No ano passado, nós tivemos, até o ano passado, 430 mil pacientes atendidos com a cannabis, né? Mas num universo muito pequeno de prescritores. Nós temos 2% dos médicos ainda prescrevendo no Brasil. Hoje, quantos por cento o senhor acredita que prescrevam? 2%, dentro desse universo de 243 mil médicos que são atendidos diretamente pela cannabis medicinal. Permanece, então, o mesmo percentual? A tendência, nós tivemos um crescimento na venda de medicamentos no ano passado de 130%. Né? Em 4 anos, desde o início da regulamentação pela Anvisa, nós tivemos um aumento de 497%. Então é um aumento exponencial, porque o paciente está informado. Então o paciente estando informado, ele requer do médico mais que ele tenha conhecimento para saber se serve para o caso dele. Então você não tem como conter a informação e a ciência. Né? No segundo bloco, eu vou pedir para que a doutora Emanuele fale um pouco para a gente sobre os efeitos nesses pacientes, inclusive em idades diferentes. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje. Hoje estou na companhia do Dr. Breno e da doutora Emanuele também. Estamos batendo um papo sobre cannabis medicinal e a necessidade da conscientização de todo esse grupo médico. Na esteira, então, da nossa última pergunta no final do primeiro bloco, doutora Emanuele, a senhora falou que vem crescendo, né? E o doutor também corroborou, dizendo que vem crescendo essa procura de pacientes por prescrições por esse tipo de medicamento. Eu queria que a senhora me falasse um pouco, a senhora que atua já com essas prescrições há cerca de 1 ano, qual é o impacto nas mais diferentes idades? A gente sabe que desde crianças até idosos fazem o uso, né? Então, existe uma eficácia maior ou alguma problemática maior em alguma dessas faixas etárias? Bom, muito boa essa pergunta. Como eu atendo na medicina integrativa desde criança e até o idoso, as melhoras são incríveis. Por exemplo, na faixa etária infantil, onde a criança com autismo não fala, não tem um convívio, não tem um olhar nos olhos dos pais, a partir de alguns meses de tratamento, alguns até antes, o olhar, o afeto, o carinho, a criança que não falava, ela começa a se expressar. Então, aí você já vê o benefício a nível social, emocional, a família, como ela se integra melhor. Num adulto, por exemplo, com depressão ou com tentativa de suicídio, o que eu observo? A alegria, volta à vontade de viver. Então, há uma resposta sistêmica muito grande, a ponto desses pacientes que antes deprimidos não viam solução escapatória, viviam mais à base de medicamentos e dopados, ao uso contínuo e a dosagem correta dos fitocannabinoides, eles têm sim essa vontade de viver novamente, e é o que eu ouço muito, eles falam uma questão de plenitude, os problemas existem, mas eles se tornam mais
passivos de serem resolvidos. E no caso de pacientes maiores com Alzheimer e Parkinson, Alzheimer, em alguns casos que são os pacientes mais agressivos, que não reconhecem os seus familiares e que querem de qualquer maneira sair de casa e voltar para o seu lar, são conflitos entre cuidadores e os pacientes. Então, o que eu observo? São pacientes que acabam ficando mais passivos também, mais compreensivos, entendem os desafios e tornam o convívio familiar uma forma mais amena, mais prazerosa. Então, se eu posso dizer que a cannabis ela traz esperança e traz qualidade de vida para os pacientes em todas as faixas etárias. E o que eu vejo de dificuldade? A maior dificuldade se torna o ajuste, porque eu já atendi pacientes que vieram com prescrições de outros colegas que simplesmente abandonaram o tratamento. Então, esses pacientes se tornam desassistidos e desesperançosos. Então, cabe a mim, a nós médicos, trazer esse tratamento com mais seriedade. A gente não está falando só de uma fitoterapia qualquer. Tem fundamento, precisa ser assistido, precisa dar continuidade ao tratamento. Alguns pacientes até conseguimos fazer 1 ano, 2 meses, por exemplo, casos de estresse, depressão, você consegue estabilizar o quadro, deixar numa dose mínima até sem o tratamento, mas vários pacientes vão ser tratamento contínuos. Então ele precisa ser assistido pelo médico ou pela sua equipe de forma contínua também. Breno, falta informação ainda, você acredita, não só entre a população, mas entre a classe médica também? Não tenha dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Né? Nós estamos falando aqui de 60 anos de estudo científico, né, que veio a partir do Dr. Rafael Michu, na Universidade Hebraica de Israel. Nós viemos aqui de mais de 50 anos de estudo do Dr. Elisaldo Carlini, aqui na Unifesp, em São Paulo. Então, a gente tem no Brasil uma referência muito importante sobre o uso a utilização da cannabis medicinal, e no mundo inteiro eu costumo dizer que nós estamos 20 anos atrasados. Né? No mundo inteiro nós temos médicos prescrevendo há todo esse tempo, e tem toda junto, não é só o médico prescrever, você tem todo esse trabalho científico desses médicos que mostram as casuísticas, o antes e o depois, quais são as complicadores, quais são as complicações, se tem contraindicação para determinado tratamento, ou com a mistura de medicamentos junto com a cannabis medicinal. Toda essa bagagem científica já existe disponível no mundo. Né? A gente tem que partir de um pressuposto que o médico é um cientista, né? O médico é um vocacionado, né? Eu sou filho de médico, né? Ele é um vocacionado e ele vive para estudar. E a vida dele é estudar para poder melhor atender o paciente dele. Então, eu não vejo limitação para esse médico poder cuidar do paciente dele. O que eu tenho, que nós tentamos contribuir, é trazer instrumentos para poder facilitar essa vida desse médico. Né? Em vez de ele estar vendo 60 artigos científicos, ele passa 3 dias numa conferência e já aprende bastante. Depois ele adquire o livro, ou se aprofunda, ou entra em contato diretamente com o palestrante para poder trocarem experiências, grupos de trabalho, de discussões. Né? Então, assim, existe a esperança muito grande de que os médicos, cada vez mais, vão se interessar a estudar, a se aprofundar sobre o tema. Doutora, na sua opinião, por que existe um certo tabu ainda entre parte da classe médica? Vem desde uma questão histórica, né? Quando a cannabis foi discriminada, era descriminalizada, usada como uma forma de vício, de aterrorizador, de acabar com a vida das pessoas. Então, essa cultura passada ainda está enraizada na nossa classe, na nossa população, principalmente pessoas mais velhas. Hoje a gente entende que os mais jovens, eles estão aceitando, eles entendem que isso mudou, que a cannabis ela é uma planta que é usada milenar. Então, o que está por detrás, né, sempre foi uma questão política, econômica, talvez, a indústria farmacêutica e alimentícia querendo barrar, já que a cannabis ela se aproveita tudo das flores, da raiz, tudo se aproveita da cannabis. Então, hoje esse preconceito ele vem do nosso passado, dessa história aterrorizante que implantou que a cannabis matava, viciava, que aterrorizava as filhas, as mulheres. Então, a própria indústria americana criou esse tabu,
Só que veja bem, hoje eles são os primeiros a estarem utilizando e a estarem despontando na pesquisa e no uso desses medicamentos, dos fitocannabinoides. Algo muito importante tem que ser dito. A cannabis medicinal hoje, a tecnologia é tão grande que você tem sementes hoje, né, geneticamente modificadas, e aí a gente está falando de banco de 2.000 sementes diferentes, que você planta e já nasce o remédio. Você vê no Uruguai, aqui do lado do Brasil, que você tem plantações abertas, né, e ninguém tira um pé. A pessoa que faz o uso recreativo da cannabis não serve para ela, porque não tem THC. A dosagem do THC é tão pequena que não dá barato. Ou seja, a gente está falando de medicamento, né? Eu tive num evento uma autoridade importante do Brasil, no nosso último evento, e ela disse, não, Breno, mas não dá para plantar, porque as pessoas, né, as pessoas que fazem uso vão... Você não está entendendo o nível de tecnologia que nós já temos hoje. Hoje, para a indústria farmacêutica, é muito fácil fazer um remédio de cannabis, porque ele já planta com a semente correta para aquele tipo de tratamento, que já vem sem THC quase zero. Né? Nós temos aí 0,02, 0,03, que é tudo ajustável no laboratório, ou seja, não é um medicamento que traz dependência e ela é altamente nociva, né? Então, ela pode ser usada com tranquilidade, né? E aí estamos agora falando de política pública, né? A política pública de você estimular as faculdades e os laboratórios a plantarem para poder preparar os seus próprios medicamentos, que hoje não existe no Brasil ainda, essa regulamentação da Anvisa, né? Existe para fins científicos, não para fins comerciais. Então, assim, o medicamento não dá barato. A cannabis medicinal não dá barato. Existe, sim, aí a doutora Emanuela pode falar com mais propriedade, aplicação para determinados casos, a utilização do THC. Ou seja, uma maior dose do THC para determinados casos específicos, dor crônica, etc. E tal, né? Porque a pessoa, tratamento terminal de câncer, etc. Mas tem os fins específicos e os medicamentos muito específicos, mas 99% dos medicamentos são medicamentos que já nasceram como remédio, né? Isso é importantíssimo para a população. Doutora, nos bastidores a senhora falava sobre o perigo da automedicação. Exatamente. Isso tem acontecido bastante? Tem sim. Principalmente pela compra indevida pela internet. Então, vários pacientes chegaram, doutora, mas eu tenho meu produto, comprei pela internet. Você está usando como? Há quanto tempo? Quem indicou? Ah, não, meu vizinho toma e amassou esse site e comprou também. Então, sim, aí existe um perigo. Duas formas, ou você está sendo enganado, porque vendem falando que tem uma quantidade de canabinoides e não tem. Você não sabe também onde foi plantado, de onde foi extraído, a questão da contaminação do solo, e existe também a interação entre medicamentos alopáticos, por exemplo, antiepiléticos. A gente sabe que o canabidiol, ele potencializa o efeito dos medicamentos. Então, se eu estou tomando uma medicação anticonvulsiva ou antidepressivo e ao mesmo tempo o uso dos canabinoides, eu posso potencializar o efeito colateral desses medicamentos. E aí é onde eles aparecem e falam, não, mas foi a cannabis que me fez mal. E aí eles tornam a voltar no consultório desesperados. Então, assim, a automedicação, ela é um alerta, ela é um perigo. O paciente não tem que usar a mesma dose, o mesmo produto, precisa ser uma avaliação. Eu avalio os pacientes. Tem mães, por exemplo, que querem utilizar o mesmo produto que os filhos e isso não pode, gente. Cada um tem a sua individualidade e precisa serem orientados sobre quando tomar, quanto tempo esperar para tomar a próxima medicação, normalmente de 1 a 2 horas de uma medicação, de um intervalo para outra, enfim. Então, o automedicamento, a automedicação, ela é contraindicada. E aí, doutor, o senhor falava então sobre a importância de políticas públicas ou a existência de políticas públicas. Eu queria saber dos dois aí, sobre a visão de vocês, sobre a importância realmente desse parlamento, de deputados e deputadas que têm defendido essa causa aqui. O próprio Caio França, o senhor falou sobre a plantação, né, realmente, para que o Estado possa começar a produzir esses insumos e abastecer, então, os postos de saúde, né? Isso, inclusive, é uma meta, é um objetivo do deputado Caio França também, um projeto que tramita aqui dentro. Sim, é muito importante que as pessoas, né, e aí entra a questão do legislador, não conheça pela dor o medicamento, né, e sim
pela questão científica. O medicamento, a maioria das pessoas que estão envolvidas hoje no Brasil, elas têm um caso na família, ou um caso de um familiar próximo, ou um amigo próximo que faz a utilização e vê o resultado muito positivo do medicamento. Nós estamos chegando num nível de consciência onde um medicamento que ele tem muitas aplicabilidades. Então, onde os médicos, né, a comunidade científica já sabe que é irreversível a necessidade da utilização do cannabis medicinal. Então, a política pública, ela tem que se voltar para isso. Temos, sim, no Senado, alguns senadores, na Câmara, aqui no estado de São Paulo, principalmente, em todos os estados, já temos muitos estados legislando, inclusive o ABC paulista, que já está, todo ele já está com legislação bem avançada, mas a gente precisa da conscientização do profissional de saúde, né? E tudo isso tudo é estímulo do Estado, né? O Estado tem que ter vontade de fazer com que todo mundo se vacine contra o Covid, né? Se vacine contra algumas epidemias, etc. Então ele tem que ter a vontade política de dizer, olha, isso é muito importante que a população tenha conhecimento e tenha acesso, né? A partir desse momento a gente vai mudar o quadro de saúde do Brasil, porque quando a gente tem um sistema novo que a gente não entende no nosso corpo, como a gente tem um sistema digestivo, a gente tem um sistema endocannabinoide, igualzinho. E esse sistema ele é tão importante no corpo humano que ele regula a saúde das pessoas. Então, na hora que você trouxer a cannabis medicinal para a população, você vai melhorar o quadro de saúde da população em geral. Então, você hoje está tratando a doença. Mas você pode tratar a causa, você pode evitar. Então nós temos países no mundo que estão muito mais avançados, a Suíça, a Espanha, Israel, Estados Unidos como um todo, já estão tratando de outra forma, eles não estão tratando depois do sintoma, eles estão tratando antes para o cara ter saúde. Porque ele tendo saúde, você desonera o Estado de ter que tratar aquela doença. Né? É verdade. E, inclusive, nos eventos, nas conferências no SICMED, por exemplo, todas as especialidades, mas tem uma que fala exatamente essa questão da prevenção, né? A medicina integrativa voltada para olhar para o paciente desde o princípio para ver como eu vou estimular o sistema endocannabinoide dele. Então, hoje a gente sabe que a alimentação, a atividade física e noite de sono vai estar promovendo o reparo e a manutenção do nosso sistema endocannabinoide. Então, é preciso sim essa educação, informar, até porque a gente tem que avaliar quando eu vou iniciar o tratamento. Não é para todo mundo. Existe uma idade, existe um limite. Por exemplo, alguns colegas estipulam a partir do desenvolvimento completo, entre os 19 e 24 anos, mas se o paciente tem uma patologia grave, precisa ser tratado, sim, a gente vai iniciar. Mas agora a gente não pode banalizar. É um tratamento que a gente precisa, sim, de conhecimento para eu estimular o meu organismo, a produção, a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. Eu gosto muito de falar da modulação. Então, se eu tenho bons hábitos, eu vou conseguir modular o meu sistema endocannabinoide. Então, isso a gente traz sempre nos eventos, na própria SICMED, para abordar esse olhar integrativo para os pacientes e para a comunidade como um todo. Aproveitando que a senhora falou de idades, qual é o seu paciente mais jovem? 3 anos. E o mais velho? 84. É um senhor com Parkinson. Você vê que interessante. Eu tive agora nosso evento regional de Recife, em Pernambuco, foi a Jornada Norte-Nordeste, né? O meu pai, com 80 anos, estava na plateia aprendendo sobre o cannabis medicinal. Né? Então, assim, não tem limite, né, para conhecimento. E também não tem limite para o uso, para a utilização, né, para a população geral de todas as idades, mas e também para o médico que está querendo ajudar seu paciente, né? Doutora Emanuele, doutor Breno, agradeço demais a presença de vocês no Alesp em Pauta de hoje. Muito obrigada pelas explicações. Agradecemos demais a sua presença também, que nos acompanhou até aqui, e a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.